Bem-vindo, caros alunos. Vamos falar um pouco da nossa disciplina, né? Vamos conhecer um pouco da disciplina Informática aplicada às artes. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos estudar 5 unidades. A primeira unidade, nós vamos falar das técnicas tradicionais de arte. Na segunda unidade, das técnicas de reprodução artística. Na terceira, as artes digitais. Na quarta, sobre as ferramentas de apresentações e multimeios para o sistema operacional Windows. E a quinta, sobre o BR Office e o GIMP. Bem, durante toda a nossa disciplina, a metodologia que nós utilizaremos vai ser o caderno da disciplina. Vocês vão ter que ler, reler, porque lá nós vamos ter a teoria e também alguns passo a passo de prática e vídeos que estarão disponíveis no YouTube e que vocês irão assistir na nossa apresentação das unidades, nas nossas aulas. As nossas avaliações serão questionários objetivos, as atividades no polo e a participação de cada um de vocês. Durante todas as nossas unidades, durante todas as nossas aulas, nós vamos ter uma pergunta, uma indagação que vai ser pertinente, né, à disciplina inteira, que é como a arte e a tecnologia se relacionam para a formação da sociedade. Essa pergunta, essa indagação, você pode estar respondendo a cada unidade. Então, quando chegar na última unidade, você vai conseguir responder essa pergunta com mais embasamento, com mais argumentação, e você vai entender como a arte e a tecnologia se relacionam para a formação da sociedade. As técnicas tradicionais de arte. Bem, primeiro, para a gente entender um pouco desse assunto de arte, nós devemos compreender que a arte ela é uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética e comunicativa. Então, cada elemento tradicional ou concebido no espírito de inovação relaciona o espaço, a forma, a matéria, a cor, para transmitir significados numa determinada cultura. Aqui nessa imagem nós temos esse exemplo de inovação que relaciona o espaço, a forma, a matéria, a cor, para transmitir significados, para transmitir uma comunicação dentro de uma determinada cultura, uma determinada sociedade. Então, nós devemos, primeiro, observar para tomar consciência de várias categorias artísticas, tradicionais e mais contemporâneas, apreciar e criticar diferentes linguagens artísticas tradicionais e inovadoras, interagir com obras computacionais, como vocês viram na imagem anterior, né, lá embaixo, à esquerda, né, vocês viram. Devemos também explorar uma ferramenta digital para a criação artística, como vocês viram nas figuras que estavam anteriormente, e refletir sobre a educação estética e planejar atividades relacionadas com as artes na escola. Todo artista plástico e artesão, ele escolhe primeiramente o meio para se expressar. Essa expressão pode ser através da pintura, da fotografia, da dança, da música ou da informática. O meio é um dos principais elementos mais importantes para a comunicação do que observamos, sentimos ou imaginamos. Muitas relações são feitas entre forma, matéria, cor e técnica e suas funções na sociedade. Aqui nós temos o exemplo de alguns meios de expressões artísticas. Nós temos a pintura, nós temos a fotografia, nós temos o cinema digital e nós temos a xilogravura. Então, o que nós devemos compreender? Nós devemos compreender que os meios são condições do pensamento do artista relacionados com a criação tecnológica e seu respectivo contexto social. Esses meios, eles existem desde a pré-história, né? Quando o conceito de arte e de como ela surgiu passa pela necessidade das pessoas de representar a natureza,
assim como pela necessidade de representar a sua comunidade, os seus entes queridos ou personagens de sua história. Essa necessidade se repete desde a pré-história até hoje. Na pré-história, como nós vamos ver a seguir, eles utilizavam as paredes da caverna para representar essa necessidade de se representar. E hoje nós temos aí as fotos, o cinema, outros meios de nos representar perante a sociedade. Aqui nós temos algumas imagens que são imagens feitas em paredes de caverna. Essas imagens aqui são da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. E aqui nós temos a representação de animais, nós temos a representação das pessoas trabalhando, das pessoas caçando, né? Nós temos essa representação da vida, né, nas pinturas. Hoje nós temos representação da vida em fotos, no cinema, mas nessa época eles se apresentavam através destas imagens, através destas pinturas. Isso lá no período da arte pré-histórica. Chegamos no período neolítico. O período neolítico, ele já teve um grande desenvolvimento. Por quê? Porque ele teve a técnica da cerâmica. Né? Em Jericó, lá na Palestina, foi revelada a existência de uma sociedade organizada como uma indústria de terracota, né, muito aperfeiçoada. Essa indústria que mexia com a terracota, que é uma espécie de argila, eles já trabalhavam bem melhor, né, do que só representavam pinturas na parede, porque aqui eles já trabalhavam com as cerâmicas, já existiam alguns instrumentos mais adequados para realizar, eles já faziam jarros, eles faziam esculturas, né, então eles já têm uma representação bem maior do que só a pintura. Eles já tinham alguns utensílios que eles podiam utilizar, inclusive no seu dia a dia. Quando nós já estamos ali no princípio da Renascença, né, nós começamos a ter outras técnicas de reprodução artística. Saímos lá do período da pré-história, saímos do Neolítico, já estamos aqui no final da Idade Média, início da Renascença. E nós já iniciamos com o quê? Com outros meios de representação, né, artística, que é a prensa, a xilogravura, a fotografia e o cinema. Nas nossas aulas, nós vamos ter detalhadamente mais explicado, né, o que era a prensa, o que foi a xilogravura, a fotografia, o cinema e por que esses meios foram importantes para o desenvolvimento da arte, né? E, mais uma vez, a gente consegue refletir sobre a nossa pergunta inicial, né? Como a arte e a tecnologia se relacionam para a formação da sociedade. Entramos na era digital. E, segundo o filósofo estadunidense Douglas Kellner, a cultura da mídia é dominante atualmente, pois substitui todas as formas de cultura anteriores, como foco de atenção e a importância para grande número de pessoas. Suas formas multimídias, que compreendem sons, textos e imagens vinculados simultaneamente, estão suplantando as formas da cultura livresca, exigindo das pessoas novas habilidades e conhecimentos para compreendê-la. Agora nós não temos mais só a pintura, só a escultura, nós temos agora várias formas multimídias veiculadas simultaneamente. Essas novas tecnologias da informação e comunicação, elas acabam mudando as formas do entretenimento e do lazer, né? Todas as esferas da sociedade, o nosso trabalho, o consumo, a comunicação, a educação, assim, tudo está mudando, né, em relação à cultura de forma geral. As eras da tecnologia, elas são como via de compreensão da complexidade cultural e artística contemporânea. A via teórica utiliza, há alguns anos, uma divisão das eras culturais em 6 tipos de formações histórico-sociais. A cultura oral, como lá no período neolítico, a cultura escrita, como na Grécia e na Idade Média, a cultura impressa, como no Renascimento, que nós vimos ainda há pouco, a cultura de massa, a cultura das mídias e a cultura digital, que começaram no século XIX e estão presentes até hoje.
A utilização do computador, né, como parte dos instrumentos e mídias de criação em arte, ela é muito recente, ela é da década dos anos 60, ali, da década de 60 do século XX. E entre os primeiros, os pioneiros entre arte e computador estão Valdemar Cordeiro, Diana Domingues, Aloísia Celas e entre outros. E as mídias mais utilizadas são o CD, o DVD, os cartões de memória, as impressoras, né, o scanner e a mesa digitalizadora. O DVD, como nós falamos ainda há pouco, ele contém informações digitais com uma maior capacidade de armazenamento que o CD ou áudio CD-ROM, né, por causa de uma tecnologia ótica superior, além de padrões melhorados de compreensão e de dados. Por isso, é um dos mais utilizados. Aqui nós temos uma imagem digital. E chegamos na unidade 4. Lembrando que a unidade 4 e a unidade 5, especialmente, elas vão ser mais esmiuçadas na aula, vão ser mais detalhadas na aula, e aqui nós vamos falar muito superficial sobre a unidade 4 e 5, que são os multimeios para o sistema operacional Windows, na unidade 4, e os multimeios para o sistema BR Office, na unidade 5. Continuamos os questionamentos, e aqui na unidade 4, a pergunta é: eu conheço bem o sistema operacional Windows e os seus recursos que podem me ajudar na área dos multimeios da educação? No final dessa unidade, nós vamos poder responder essa pergunta com mais precisão. Esse aqui é o ícone do Windows. O sistema operacional Windows ele foi criado por Bill Gates e Paul Allen em 1985. E é um sistema que ocupa a maior parte dos computadores no formato PC e notebook e netbook. Né? Ao criar essa interface, essa tela, né, de visualização dos ícones, ele criou uma tela limpa e objetiva e popularizou a informática. Aqui nós temos o PC, que é o computador popularmente falado, né, que é o computador doméstico, e aqui a interface do Windows, né, aqui do nosso lado direito nós temos a interface do Windows, seus ícones e os seus menus. Aqui nós temos o notebook, também com a interface do Windows. O Office ele é uma designação dada para o conjunto de programas criado pela Microsoft, né, para ajudar os professores, como nós dissemos anteriormente, no seu ambiente de trabalho. O Office ele contém alguns programas, como o Word, o Excel, o PowerPoint, né, e alguns outros aqui de notas, de e-mail, mas nós vamos nos especializar, nos concentrar no PowerPoint e em seguida no Paint. Aqui nós temos à nossa esquerda, né, no canto superior, o ícone do PowerPoint, e na esquerda no canto inferior e na direita no canto inferior nós temos a interface do Paint. Nesse slide aqui nós temos o ícone, né, à nossa esquerda, na parte superior, o ícone do PowerPoint, e à nossa direita, na parte inferior, nós temos a interface do Paint. Para se realizar uma apresentação que chame a atenção, que seja atrativa para os nossos alunos, nós precisamos estar atento a 4 fatores. Esses fatores irão orientar a nossa apresentação quanto à legibilidade, à leitura e à composição artística. Esses 4 fatores são o elemento dominante, a proporção entre os diferentes elementos da composição, a utilização das cores e a composição harmônica entre os elementos. O primeiro item que a gente deve considerar numa apresentação, ele está relacionado aos elementos visuais dominantes. O que é que vai dominar? O que é que eu quero que domine? Eu quero que domine textos, fotos ou desenhos, né? Então, eles serão o foco da atenção inicial da apresentação, que pode ser realizada no PowerPoint ou como nós vamos ver lá no Office, na unidade 5, no BR Office.
aqui nessa imagem, nós podemos perceber que o elemento dominante aqui é a gravura, é a imagem, né? O que eu quero mostrar para o meu aluno aqui, em primeiro plano, no primeiro olhar, é a imagem. Este é o elemento dominante. O segundo fator é a proporção entre os diferentes elementos da composição, né? Na proporção, nós vamos comparar a distribuição dos objetos na composição da apresentação. Quais são essas proporções? O tamanho das fotos, dos gráficos e de outros elementos visuais, eles devem estar equilibrados, né? Entre eles, de forma que nenhum seja desproporcional ao outro, que um seja muito grande ou que um seja muito pequeno. Todos eles têm que estar harmoniosamente na nossa apresentação. Nós temos aqui o exemplo da editora UNB, em que todos os três elementos eles estão proporcionais. O nome da editora, né, a imagem, o desenho, estão todos proporcionais. Então, este é um bom exemplo de composição proporcional. O terceiro elemento, muito importante, é a utilização das cores. Ela se refere à seleção de cores e tonalidades que podem ser incluídas. Nós podemos usar o amarelo, o vermelho, o verde, o azul, o laranja, o preto, o branco e as várias combinações desta em sua apresentação. As cores elas podem contrastar para chamar a atenção de uma parte da apresentação. Nós temos aqui alguns contrastes de cores, né, que você pode estar usando lá na sua apresentação. Nós temos aqui o preto e o vermelho, eles são cores que têm contraste. O branco e o vermelho também tem contraste, até porque o preto e o branco são cores neutras, então elas podem ter esse contraste com qualquer outra cor, né? O azul e o vermelho, que também são cores que contrastam, mas nós temos aí um erro, né? Que é a cor vermelha com a cor laranja. Ela não tem contraste, por quê? Porque é uma cor quente com outra cor quente. Então, nós temos que evitar nas nossas apresentações esses tipos de erro. Aqui nós temos uma tabela, né, de contraste de cores, que eu vou deixar para vocês estarem observando e analisando essa questão de contraste, o que combina com o quê. E o último fator é a composição harmônica entre os elementos. Essa harmonia ela vai se referir ao arranjo dos objetos em relação ao seu peso visual na composição da página. Para alcançar uma harmonia, você terá que procurar arranjar as partes constitutivas da apresentação de forma tal que nenhuma esteja em contraste com a outra. É a mesma questão das cores. Você também não pode utilizar muitos objetos para ter um peso muito visual na sua apresentação. Nós temos aqui, no canto superior esquerdo, né, uma imagem que você pode estar observando que ela é toda harmoniosa, assim também como no canto inferior direito nós temos essas imagens. Nós não podemos, nas nossas apresentações, lotar o nosso slide. Nós temos que ter essa percepção de harmonia entre cada elemento, para que a atenção que nós queremos passar, a imagem que nós queremos passar, o aluno possa alcançar e não deixá-lo distraído com qualquer outra imagem. Isso é muito importante. E nas nossas aulas nós vamos estar vendo um vídeo, na verdade é um tutorial, né, de como elaborar uma bela apresentação no PowerPoint. Na unidade 4, né, nós vamos estar assistindo esse vídeo, que é um tutorial de como elaborar a apresentação no PowerPoint, como você vai poder inserir as fotos, como utilizar as cores, contrastar, né, como inserir o elemento dominante, as composições, a proporção de composição. E nós temos o Paint. O Paint ele é uma ferramenta de desenho, que ela pode ser usada para criar desenhos simples ou elaborados, né, em preto, branco ou em colorido, tá? Em desenho colorido. Aqui nós vamos ver o Paint, mais na frente nós vamos ver um similar, que é o GIMP. Né? O desenho que eu faço no Paint, eu posso utilizar em outros documentos, como o PowerPoint, por exemplo, que nós aprendemos ainda há pouco.
O Paint também pode ser utilizado para exibir e editar fotos digitalizadas. No Paint, eu posso abrir vários arquivos, né, para eu poder trabalhar, utilizá-los para trabalhar. Eu posso abrir arquivos em JPEG, em GIF ou bitmap. Você também pode colar uma imagem do Paint em outro documento que eu tiver criado ou usá-la como plano de fundo na área de trabalho. Tudo que você criar no Paint, você vai salvar nesses formatos, JPEG, GIF ou bitmap, e depois você pode utilizá-lo para qualquer outro trabalho que você deseja realizar. E aqui tem alguns passo a passos de como você vai chegar no Paint e que nós vamos olhar detalhadamente nas nossas aulas lá na unidade 4, tá? Como chegar no Paint, como iniciar esse programa, a interface do Paint, como desenhar no Paint. Lembrando que na unidade 4 nós vamos detalhar como trabalhar no Paint. Continuamos com como trabalhar com Paint, como desenhar. Aqui nós estamos falando da espessura da linha. Aqui nós vamos falar sobre a questão da cor, como preencher, né, o espaço que você desenhou, o seu desenho com uma cor. Como salvar a imagem, que lá no começo nós já falamos que você pode salvar, né, em três tipos de arquivo, o JPEG, GIF ou bitmap. E também vamos, nas nossas aulas da unidade 4, nós vamos assistir um vídeo como aumentar o pincel no Paint, né, no Paintbrush. E nós chegamos na unidade 5. A unidade 5 é muito parecida com a unidade 4. O que vai diferenciar são os programas, porque na unidade 4 nós falamos dos programas da Microsoft. E aqui nós vamos falar do BR Office e do GIMP. Então, nesta unidade nós vamos aumentar nossos conhecimentos, entrando no mundo do BR Office e do GIMP, né? O que é o BR Office? Ele é um software livre, ou seja, ele é aberto para alterações e não se paga por ele. E o GIMP é um editor de texto, de imagens e de fácil acesso. Então, o BR Office, ele, como nós já falamos, é um aplicativo para ser usado em escritório ou até mesmo em uso pessoal. Ele equivale ao Microsoft Office. Como nós falamos, ele é uma suíte de aplicativo para o escritório, o uso pessoal, equivale ao Microsoft Office, mas o diferencial dele é que ele é um software livre, isto é, né, ele pode ser baixado gratuitamente da web. Nele nós temos alguns programas, né, que é o Write, que equivale ao Word, o Calc, que equivale ao Excel, o Impress, ou a apresentação, que é equivalente ao PowerPoint, que nós já estudamos na unidade 4, o Draw, que é para desenhos, e o Math, que é para a criação e adição de equações matemáticas. Por que o BR Office ele é vantajoso? Ele é vantajoso porque as ferramentas são muito similares ao do Microsoft Office, só que ele é gratuito e pode ser alterado por um programador para ficar bem de acordo com as necessidades do usuário. E para quem tem pequenas empresas, elimina as questões de pagar licença, porque nós sabemos que o Microsoft nós temos que ir comprar. O Impress, ou apresentação, é um programa que é similar ao PowerPoint, que está lá no Microsoft Office. E ele é destinado a criar e apresentar slides. Nós vamos utilizá-lo da mesma forma que nós utilizamos o PowerPoint. Podemos botar plano de fundo, títulos, imagens, vídeos, efeitos de transição de imagens e outras opções que nós queremos inserir. Na unidade 5, nós iremos assistir ao vídeo BR Office Impress Introdução, onde iremos aprender muito mais
como manusear e trabalhar para fazer uma aula interessante para os nossos alunos. Bem, e sempre lembrem de estudar. Lá no caderno da disciplina, da página 103 até a página 107, vai ter um passo a passo básico sobre a inicialização do BR Office. Tá? Vamos realizar essa leitura e vamos praticar, certo? Vamos falar agora sobre o GIMP. Vamos conhecer esse programa. O GIMP, ele é a abreviação de GNU. Né? Ele é um editor de imagens, parecido com o Paint, né? Só que ele é bem melhor que o Paint, além de ser gratuito. O programa ele é uma ferramenta de desenho que pode ser utilizada para criar desenhos simples ou mais elaborados. Vamos conhecer a base do GIMP. Aqui nós vamos ver o passo a passo, mas uma coisa mais superficial, porque nós vamos trabalhar bem melhor nas nossas aulas. Nós vamos esmiuçar o GIMP nas nossas aulas. Aqui a caixa de ferramenta do GIMP. Lembrando que nós temos mais de 40 ferramentas que podemos utilizar, né, e suprir as nossas necessidades. Como desenhar no GIMP, ele vai ensinar aqui como você vai iniciar, como criar um arquivo e como iniciar os seus desenhos no GIMP. Aqui continua a questão do ícone, do pincel, que você pode alterar a cor. Nós vamos iniciar a trabalhar com cores. E o preenchimento dos seus desenhos. No GIMP, além de desenhos que você pode criar e preencher com cores, estar pintando o seu desenho, você também pode criar textos, que nós vamos olhar mais detalhados lá na unidade 5. Para salvar um arquivo do GIMP, também é muito parecido com o do Paint. Você vai ter o passo a passo de como salvar e também as mesmas extensões que você pode usar no Paint, você também vai poder usar no GIMP. Aqui mostra quais são as sugestões de extensões que você pode salvar e como salvar o seu documento. E para conhecer melhor o GIMP, nós também iremos assistir, né, o GIMP para iniciantes na unidade 5. E nós vamos perceber que quando terminarmos a unidade, né, nós vamos ter aprendido a usar as ferramentas de criação artística digital, de slides, né, e para o desenho e tratamento de fotografias. Vamos também ter aprendido a usar o PowerPoint para elaboração de apresentações, que serão realizados nas escolas, e como trabalhar com o Paint e o GIMP para a criação de desenhos digitais, assim como para o tratamento de fotografias. Que bom que vocês estão empolgados. Então, vamos em frente!